Está entrando no ar, Falando Abertamente. A apresentação, Tânia Carvalho. Olá! Há períodos da vida em que a gente se sente feia, deprimida, mal-humorada, triste, né? Aí vem a insatisfação com a vida pessoal, com a vida profissional, com a família, com os amigos. E aí vem aquele pacote, né? Tudo parece também acompanhar essa fase assim nebulosa. Manter a autoestima não é uma tarefa fácil. Muita gente sofre bastante até aprender a se amar de novo, a se gostar de novo, a se reconquistar, né? Mas há diversas maneiras de cultivar a autoestima, de nos mantermos num equilíbrio. Resta a cada um de nós decidir o que é melhor e o que mais combina com a nossa filosofia, com o nosso modo de ser, de pensar, quais são as nossas prioridades físicas, intelectuais, etc. A força de vontade está dentro de nós, mas uma ajuda e uma orientação é sempre bem-vinda, né? Falando Abertamente está começando com muita autoestima. Estima não lhe falta. Não lhe falta, ora pois, é verdade. Eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. O Carlos Florencio. O Carlos Florencio é brasileiro, ele é chakra terapeuta. Ele está há algum tempo já na Europa e ele ficou muito tempo em Portugal e ele guarda um delicioso e saudoso, que eu morro de saudade, um pequeno sotaque português. Alfacinha, né? Alfacinha, De Lisboa. de Lisboa, ora pois. Agora vou reencontrar um amigo meu português do Festival de Cinema. Estou nervosa, porque 5 minutos depois estou a falar português. Está a falar português Mas como deve de ser, não é? É uma delícia ouvir falar. Obrigada pela tua presença. Obrigado. Carlos Florencio está fazendo um curso, um workshop aqui em Porto Alegre. Já nós vamos divulgar. Marta Pedó. Obrigada, Marta, por estar aqui. A Marta é psicanalista, ela faz parte da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela é da linha Lacan. É isso, Sim. Lacaniana. E o Lama Padma Santen, que está conosco também para nos orientar, para nos dizer, para nos acender uma luz. Não é verdade, Lama? É preciso, a gente acha uma luz, não acha? Às vezes parece que assim, se tem uma luz apagada, não sei aonde, deixa eu acendê-la, é dentro de nós, né? No sentido budista, os problemas não existem, é só a gente se dar conta disso, né? Isso que é maravilhoso. Vamos saber da psicanalista se ela acha, se ela concorda com isso também. Bom, vamos fazer uma pesquisa interativa. Ligue para 051 800 2420. A ligação é absolutamente gratuita. E responda, o que é importante para a nossa autoestima? Ter a aprovação dos outros? Aí você diz que é 01. Se sentir poderoso, poderosa, 02. Ou gostar de si mesmo, 03. Então, 051 824 20, 01. Ter a aprovação dos outros, 02. Se sentir poderoso ou poderosa, 03. Gostar de si mesmo. Ou 218 5593, que é o nosso telefone direto. O que tu achas, Marta? O que é mais importante para a nossa autoestima? A gente se sentir poderoso e ter poder de fazer tudo aquilo que quer e bem entende, ter a aprovação dos outros, porque tem pessoas que precisam, para serem felizes, precisam da aprovação de uma maioria, né? Ou gostar de si mesmo. A autoestima, acho que a gente poderia chamar de um certo bem-estar na vida, né? Isso falando pelo lado bem positivo que eu poderia dizer, porque autoestima, gostar de si mesmo, também pode nos remeter ao narcisismo. Ah, e a gente pode se apaixonar loucamente, não é? Aí... E cair em profunda depressão. Né? Eu recentemente estava escutando um amigo, eu posso dizer, me contando que das coisas mais chatas que tem é dizer para uma pessoa, oi, tudo bom? E a pessoa te responder, oi, não tá tudo bom. É uma tragédia. E desfiar toda a sua queixa, É uma né, tragédia. de vida. Isso seria, na verdade, um certo exemplo de uma pessoa que, por excesso de amor a si mesmo,
poderia estar cobrando aquilo que tu falaste, que é a aprovação dos outros, né? Sim. Quando, na verdade, o que a pessoa precisaria seria, talvez, pensar um pouco mais que esse problema não existisse e encarar esse, bom, tudo bem, tudo bem. Problemas não existem. Mas isso é um princípio budista real, não é verdade? Isso é mais ou menos, por exemplo. Mais ou menos. Vamos supor. Simplificando, não é? Foi. O Grêmio, os gremistas, como é que estão se sentindo, né? Essa é uma situação grave. Estão com a né? O autoestima Inter baixa. também. Sim. Então, isso é Prejudica a real ou não é? autoestima. Sim. Isso é real ou não é? Vamos dizer, o aspecto da crise de um gremista, ele está condicionado à natureza gremista dele. Mas a natureza gremista dele é construída. Então, as naturezas construídas, elas entram em crise. Se a gente se dá conta disso, a gente delimita a crise. Não é uma crise daquele ser humano, é a crise daquele ser humano se manifestando segundo aquela natureza pessoal de um gremista. Né? Agora, quando ele abandona aquele tipo de referencial, a crise dele também some. O que acontece conosco quando a gente olha, às vezes, as coisas 2 ou 3 anos depois. Né? Mas a gente também pode fazer uma viagem imediata. A gente não precisa operar. Quando nós nos damos conta que a nossa natureza, ela transcende aquela identificação particular, a gente reconhece a construção daquilo e a decorrência natural de uma fragilidade, pelo menos. Né? Carlos, o que tu achas sobre a autoestima, tua opinião? Porque tem vários princípios causadores de depressão e etc., que nos fazem perder esses. E tu vais fazer um workshop sobre ritos da autoestima, exatamente. Sim, são ritos, digamos, de yoga com uma sincronização energética para ativar certos pontos energéticos, que são os chakras, né? Ou seja, são vórtices de energias que estão associados às glândulas endócrinas principais. Então, mas o workshop está mais destinado a essa questão mesmo da autoestima, ou seja, plexo solar e chakra cardíaco, ou seja, você se amar e se aceitar como você é e não entrar naqueles esquemas de tentar compensar isso partindo do pressuposto que o outro tem que lhe dar isso, entende? Sem as cobranças, sem os condicionalismos, né? Depois é um trabalho... Eu não sou feliz porque fulano não me faz feliz. Isto, não é? quer dizer, autoestima é amar e se aceitar como você é. Se há alguma coisa que você não gosta em você, a partir dessa aceitação é que você pode modificar. E não a partir de uma rejeição, que é justamente o que está nutrindo a falta de autoestima. A vaidade, que a colega falou, o narcisista, então vai levar isso a uma oitava, digamos, inferior dessa autoestima. A pessoa se preocupa demais com a sua imagem estereotipada, né? E ela não se preocupa com a sua imagem interior, ou seja, o seu interior que é bonito, os olhos são os espelhos da sua alma, né? E esses é que dão esse brilho de jovialidade, né? E não aquela questão só estereotipada do exterior, né? Porque, de repente, chega a um certo ponto da nossa vida em que nós tentamos nos encaixar aos padrões de uma sociedade. Quando não, e para isso a gente às vezes acaba nos transformando em vários arquétipos, que não aquele nosso próprio, daquela consciência nossa individualizada, né? Então aí a gente vai tentar compensar isso de várias formas. E uma delas é tentar copiar hábitos dos outros ou formas de vida de outros e esquecer de que, de repente, cada um de nós tem uma forma original de ser, que é aquela coisa do uno, não é? Cada um de nós está ligado a todo um universo em movimento, né? E não existe a singularidade, mas é uma singularidade ligada a uma pluralidade. Então, as pessoas, não conseguem trabalhar numa maior instância, essa questão dessa valorização pessoal. Porque a autoestima tem a ver com controle pessoal, com poder pessoal, né? Com você saber cuidar do seu corpo físico, que digamos que é o primeiro chakra, né? Você saber que você é feito de cabeça, tronco e membros, que tem que cuidar da sua alimentação. Casa, né? A sua casa. É a sua casa física. Exatamente. Quer dizer, se a sua casa física não está bem, porque, digamos assim, no meu trabalho, o corpo físico é a representação do passado. Né? Ou seja, o que você é agora é tudo que você plantou no seu passado, então ele está representado ali. O campo áurico, ou seja, a emanação energética desse corpo, está relacionado com esse passado e com esse futuro. Por isso que a doença, antes de se projetar, por exemplo, a nível físico, ela vai se projetando por depressões, digamos, nesse corpo energético. Né? Tem algumas pessoas que a gente olha, eu não sei o que vocês, como vocês diriam, cada um dentro da sua área, que a gente olha e vê assim, ó, falta uma vitalidade, assim, uma coisa, como tu disseste, no olhar, no rosto, falta assim uma energia, falta
Parece que falta, são pessoas bonitas. E aí são acabam pessoas, se mascarando, não é? mas são pessoas assim, ó, que falam, que tem uma coisa, não sei, até eu digo de pele, né? Parece que, ai, uma vitalidade, eu dou vontade de dar uma gemada, uma coisa assim. Ou comer carne, não foi uma vez? Quem foi que tu que me disseste, não foi? Sobre o budista, quando está assim, muito aéreo, muito algareado, come um bife. É no budismo tibetano, a medicina tibetana. A medicina tibetana. Para aterrar, não é? Para aterrar carne, é proteína, é uma energia animal. Então, né? assim, será que existe alguma coisa para fazer com que uma pessoa seja um pouco mais sólida, mais presente? Tem N formas de fazer coisas, né? Por exemplo, ideais são as coisas que nos fazem lutar pela vida, né? É parte do nosso narcisismo no bom sentido, no sentido de gostar de si mesmo, mas esse gostar de si mesmo um pouco mais transferido, né? O gostar de si mesmo no sentido de poder amar com uma certa humildade. O querer ser amado pode trazer o tipo de distorção, né? De que o Carlos falava, assim, né? Querer fazer de si mesmo uma bela pantalha, né? Em vez disso, se houver um ideal, as pessoas vão poder buscá-lo, mas esse ideal deve ser um ideal de alguma forma ligado à aceitação de que não se tem alguma coisa, né? A primeira questão para um ser humano seria poder efetivamente se dar conta de que algo lhe falta. E por isso mesmo desejar ir buscar. É isso que dá uma certa mas tem energia. pessoas que acham assim, o que pode me gerar falta... frustração se você não consegue o que me falta é eu ter pode uma... atrapalhar a autoestima. Não pode. Sim, o ideal narcísico é o que a gente diz, no excesso do amor próprio. Você falou que de repente nós temos que objetivar a nossa vida. Ok, eu tenho um objetivo tal. E eu vou lutar para atingir aquele ideal. Se esse ideal, de repente, não faz parte da minha vida, porque não é por ali, é outro caminho, eu posso estar machucando a minha autoestima no momento que eu não conseguir concretizar aquilo. Eu acho que a vida ela é feita para nós deixarmos as coisas fluir de acordo com a vibração, de acordo com as experiências que a gente vai vivendo na vida, não é? E se faz parte da gente, assim, olha, eu acho que aquele ato assim, não, eu desejo, o grande problema, e já na filosofia budista, é o desejo, né? Quando a gente trabalha com uma vontade de alma, a gente veio aqui a serviço, nós não estamos aqui de férias, não é? Como muita gente acha. Nós temos muito trabalho. Muito trabalho, né? Então, esse serviço cada um de nós vai ter que encontrar, seja ele qual for, apresentadora, terapeuta, ou qualquer outro trabalho. Então, no momento que você encontra, e você encontra aquela satisfação pessoal, aquele amor que você... Realmente, isso eu amo em fazer. Eu me sinto realizado com isso. Então, pronto, a sua autoestima está nutrida a partir disso. Sim. Agora, porque tem gente que, para problema... ficar com a autoestima no ponto, precisa estar assim, eu queria ter um carro do ano, importado, precisa ter muito dinheiro, eu tenho que não sei o quê. São coisas todas... E o meu talento, ninguém reconhece, não sei o que eu vou fazer. Exteriorizam tudo, né? É fantástico isso, porque tu ficas pedindo que o exterior te alimente para que tu possa ser feliz. No sentido budista seria assim, quando nós temos objetivos espaço-temporais, né, onde entra espaço e tempo, ali tem tensão e nós todos somos vulneráveis a Maharaja, como se diz, impermanência, né? Maha significa grande, Raja senhor, então o grande senhor que rege tudo que diz respeito ao espaço e tempo. Ou seja, nós pensamos... Saturno, né, na astrologia, né? Pode ser alguma coisa assim. Ou seja, nós pensamos que temos algum domínio e projetamos, então a gente faz um movimento esperando que alguma coisa mais vai acontecer. Maharaja se especializa em que aquilo não aconteça, né? Porque nós estamos dentro de um conjunto de fatores e a gente não consegue que o passo seguinte seja como nós queremos que seja. Sim. Ou seja, quando nós fixamos objetivos espaço-temporais, nós somos vulneráveis. Pelo menos isso a gente tem que concordar. Claro. Isso é o primeiro ensinamento do Buda, que ele toma o nome de primeira nobre verdade. Quando a gente diz sinteticamente, a gente diz a existência do sofrimento. Isso é uma notícia muito importante porque retira o peso de uma dificuldade pessoal. Não é que eu seja assim, eu tenho essa vulnerabilidade, ou tu, ou alguém mais. Sempre que nós operamos com objetivos espaços-temporais, como, por exemplo, chegar aqui a 5 ou 10 para 5, eis um problema. Porque existem outras coisas que naturalmente se interpõem e a gente tem que colocar energia, tem que evitar. Mas de onde é que surge essa dificuldade? É porque existe um espaço e um tempo.
Onde surge isso, nós temos dificuldades. Agora, por outro lado, no budismo a gente substitui isso por uma atitude. Ou seja, a gente troca os objetivos de pontos no espaço e tempo por uma atitude geral. É uma atitude geral, por exemplo, que é estética ou é compassiva. Então é uma atitude perante a... Não, compassiva. Vamos dizer, o aspecto de paz, ele vem como uma decorrência. Sim. Na verdade, a paz é o estado natural. A gente perde quando se vincula a objetivos espaço-temporais. Então nós temos uma natureza paz de tempo. Paz é uma coisa, é como tu passas para a gente um estado de paz fantástico, mas tu tens uma energia magnífica. Agora, tem pessoas que não têm nem paz, nem energia, que não tem nada. O aspecto da energia, ele está ligado aos obstáculos. Não passa nada, que parece que ela está, não sei, dentro de um vidro. De si. Digamos, está presa à questão do reino da samsara, não é? Os aprisionamentos, né? A pessoa acredita que, de repente, aquilo é uma verdade para ela. Então, ela fica tão preocupada em provar para si mesma que aquilo funciona, que ela acaba ficando amarrada. Aí ela vai virando, a sua vida se torna em pequenas caixinhas, né? E até você acordar, que é o que, digamos, Buda dizia, né? Estar acordado para as coisas, ver as coisas por vários ângulos, né? Plexo solar, né? E não se limitar apenas a um ângulo, né? Que pode prejudicar até a visão física. Tem a ver justamente com isso, né? Perspectiva de vida. Ter perspectiva, mas não espaço temporal, são perspectivas de alma. Você deixa fluir e você vai vivendo com ela de forma a você estar satisfeito com aquilo. Eu vou ter que fazer um breve intervalo, mas nós voltamos imediatamente. O 218-5593 está aberto e o 051-824-20, você liga direto e responde. O que é importante para você, para a sua autoestima? 01, ter aprovação dos outros. 02, se sentir poderoso, poderosa. 03, gostar de si mesmo. Já voltamos. Ligue para 051-824-20, a ligação é absolutamente gratuita, e responda o que é importante para a sua autoestima. É a autoestima dos outros. 01, ter aprovação dos outros. 02, se sentir poderosa, poderoso. Ou 03, gostar de si mesmo. Nós vamos a Gramado agora? É isso? Alô, Gramado! Quem fala? Alô, Cláudia Tissato, onde estás? E aí, Tânia Carvalho, tudo bem? Tudo bom? Estás aí na frente do cinema? Estou aqui dentro do cinema. Dentro do cinema. Do Palácio dos Festivais. E, nossa, tá um frio aqui em Gramado, Faz chovendo. frio lá fora? Até ontem estava mais ou menos, mas eu acho que agora vai ser frio de verdade. Talvez, quem sabe, no fim de semana não deu uma neve. Pois é, Tânia. 26ª edição do Festival de Gramado, Cinema Latino e Brasileiro. E a gente está aqui com uma figura ilustre, que é o apresentador oficial do festival esse ano, Marcos Breda. E aí, Marcos, como é que está o festival esse ano para ti? Tá ótimo. Antes de mais nada, um beijo para a Tânia, saudades. Obrigado pela atenção. O festival está sendo muito legal. Ser o apresentador oficial do festival é a segunda vez que isso acontece. A primeira vez foi em 94, a segunda agora. É uma forma de participar, de estar ali no palco, seja na tela ou seja um pouquinho à frente da tela ali, no púlpito apresentando. É uma forma da gente poder participar e ajudar de um jeito ou de outro para que o Festival de Gramado continue sendo esse evento pelo qual todos nós gaúchos temos o maior carinho e um dos festivais mais tradicionais e importantes do cinema brasileiro, né? Bom, esse ano é o ano onde existem mais curtas-metragens concorrendo na categoria 35mm. O que você acha disso? Você acha que o curta está crescendo cada vez mais? Olha, o curta historicamente sempre foi uma bitola, um formato no qual serviu de laboratório para ideias de novos e bons cineastas e roteiristas e tal. E eu acho curta uma maravilha. Eu curto muito o curta, né? A vida é curta, curta muito, entendeu? Mas eu acho é um formato que se presta muito para experiências, para novas propostas, para exercícios de direção, de roteiro. Eu acho muito legal. E tem vários curtas, esse próprio curta desse menino. Que foi a revelação do festival, ao menos é o que as pessoas comentam, né? Um menino de 13 anos que é cineasta e fez o filme, vamos ver, O Nordestino e o Toque de Sua Lamparina. Foi um grande sucesso, Tânia, todo mundo comentou, todo mundo ficou impressionado com o talento de um menino de 13 anos. É verdade, pior é que não é porque ele tem 13 anos, é porque realmente o curta é bom, é legal, é bem filmado, a ideia é legal. Eu fico muito satisfeito de ver esse tipo de coisa, assim. Eu acho que, por exemplo, ontem à noite eu assisti
o filme cubano Tropicanita, que é um show de bom humor e, sobretudo, de roteiro. Eu acho que esse que é o grande barato. Não nos falta... até, às vezes, a gente vai dizer que aqui no Brasil a gente tem poucas condições de fazer cinema. Cuba, os caras estão pior ainda do que a gente. Mas, no entanto, eles conseguem fazer um excelente filme como esse, porque partem de um pressuposto básico, que é um bom roteiro. Bom, mas falando em bom roteiro, bom ator, hoje o programa da Tânia Carvalho é sobre a autoestima. E a gente quer saber como é que um ator consegue lidar com a autoestima no momento que existe muita vaidade no jogo. Eu acho que você tocou num dos pontos que eu acho que é principal. A figura do ator, o próprio ator, tende muito a confundir o resultado do seu trabalho, o sucesso ou o fracasso, com a sua própria autoestima. Quando, na verdade, isso é muito perigoso. Eu acho que o ator, a pessoa é maior do que o ator, ou seja, não é porque ele está fazendo sucesso que naquele momento ele é um cara melhor do que ele é, nem porque ele naquele momento não está fazendo sucesso que ele é menos legal, ele é uma pessoa menos valorosa. Eu acho que a pessoa tem um próprio valor, tem a sua autoestima que independe, ou pelo menos deveria independer do sucesso ou de um eventual e possível fracasso. Essa é a minha modesta opinião. Obrigada, Breda. E Tânia, é com você. Um beijo no Marcos Breda, que eu mandei outro para ti, Cláudia. Obrigada. Em breve, daqui a pouco mais, Festival de Cinema de Gramado, e no fim de semana lá estarei também, se Deus quiser. Eu quero que vocês me digam, já que nós falamos aqui, o Marcos Breda tocou num assunto importante, interessante, que é a vaidade, né, do ator, o ego, super ego. Tem pessoas que têm um ego que Deus o livre e guarde, que não cabe é pequeno, né? Tal tamanho do seu ego. Eu não sei se essas pessoas são felizes ou não, por toda esta super autoestima, uma autoestima exacerbada, né? Que as pessoas têm. Os atores, alguns, quando não têm uma boa estrutura, que não é o caso do Marcos Breda, que é um grande ator e um moço super estruturado, eles podem se quebrar no momento do fracasso, porque nem sempre o ator faz trabalhos de sucesso absoluto, né? É sempre altos e baixos. Então, como é esse ego, a vaidade das pessoas, o narciso? Os obstáculos são construídos, né? Quer dizer, a questão da energia. Essa coisa da energia que a gente estava conversando, né? Sim. Todas as pessoas têm energia, mas a energia delas flui sob condições. Quando a pessoa coloca muitas condições para fluir energia, cada vez que ela está numa situação onde a energia não pode fluir livremente, ela se sente contida e dá esse quadro que tu diz, a pessoa não tem energia. Sim. Ela pode gerar uma visão pessimista, porque ela tem tantas condições para deixar a sua energia fluir que ela nunca consegue mesmo. Então ela já fica um pouco contida, deprimida. Né? Agora, por outro lado, o orgulho é quando a pessoa também libera aquela energia através de um certo panorama. Então, ela pode ser orgulhosa de um lado, mas ela, se tiver numa condição onde o orgulho dela não flui, ela pode ficar depressiva também. Porque ela vai ficar contida, uma vez que ela tem os mesmos obstáculos. Né? Então, o orgulho, ele é um obstáculo realmente. Sim. Tua opinião, Carlos e a Marta? Bem, eu acho assim, enquanto você estiver nessa questão de tentar provar qualquer coisa, você vai estar sempre sujeito a perder a sua autoestima. Porque você vai cair no mar do orgulho, do ego, que digamos que é o grande problema do homem, né? O seu ego, é o seu eu, né? Então essa tentativa de provar, será que eu sou bom o bastante ou não, isso tudo pode prejudicar a autoestima. Então ele está, digamos, sujeito à aprovação ou não do outro. Então, enquanto que se ele fizer esse trabalho interior, ele sabe que naquele certo momento, se ele não conseguiu atingir aquele objetivo, é porque ele não atingiu de alguma forma. Sim, porque tem pessoas que têm um ego com uma pessoinha atrás, né? Mas tudo isso, digamos, é uma pessoa que se sente indefesa. Então, sua a sua defesa é justamente, como muitas às vezes pessoas são arrogantes. Isso é uma indefesa, então elas usam a arrogância. Até tem pessoas que até a nível físico elas se comportam assim, elas enchem o peito, sabe? Porque elas querem pôr o seu ponto energético, o chakra do coração para frente, seu poder pessoal. Quer dizer, entende? Provar, e às vezes o diafragma até sobe a nível do plexo solar, aquelas pessoas que têm o diafragma subido, né? Quer dizer, tudo é uma forma de proteção.
Essas pessoas são normalmente pessoas que estão desprotegidas, são pessoas que estão precisando de muito carinho, de muito amor e não estão se dando conta que estão precisando disso. Então, caem naquele dilema de eu tenho que provar qualquer coisa para mim ou para alguém ou para a sociedade, porque eu preciso me encaixar em algum lado. E às vezes esquecem de pura e simplesmente relaxar e curtir o que mais belo há na vida, que é viver, não é? Doutora psicanalista, o que a senhora acha? Eu vou inverter um pouco a coisa. Mas inventa, faça tudo o que quiser. E vou, primeiro vou concordar com a Aveline na situação, efetivamente uma pessoa, tanto uma pessoa com excesso da vaidade, né, como a pessoa deprimida tem o que o Freud chama de libido, que é energia, né, a energia que tem uma quantidade limitada no sistema voltado para si. Isso, na verdade, em alguma dose acontece com todos. Em alguma dose, na medida em que, o Lacan é que diz isso, os neuróticos, o todos, que é a nossa estrutura mais ou menos, contamos, na verdade, com um interlocutor, que a gente chama de o grande outro, né? Não o grande outro de 1984, mas um grande outro. Então, a nossa relação com os outros é uma relação sempre intermediada por um certo diálogo em que o que nós temos de mais sintomático é efetivamente algo que é um pedido de aprovação a esse grande outro, em que os outros acabam funcionando mais como pessoas com quem a gente se relaciona e que por muitas vezes as frustrações do dia a dia nos dão essa sensação de mal-estar, ou até aquele mal-estar extremamente profundo do deprimido, porque em dado momento Freud vai dizer que um deprimido, quando fala em todas as suas autoacusações, autodepreciações, em quando ele diz, eu sou uma pessoa narcisista, eu sou egoísta, eu não amo de verdade, ele diz, ele até chegou a um profundo conhecimento, talvez, do que seja a verdade humana, mas é muito mais frequente vermos pessoas deprimidas, inclusive em pessoas que não teriam razão para isso. É muito interessante, né? As pessoas competentes, as pessoas que trabalham, são mais vulneráveis do que as pessoas que, de alguma forma, não mostrariam valor no nosso conceito social. Por outro lado, essas pessoas não deixam de mostrar intensamente quanto elas não estão dialogando, quanto elas estão voltadas efetivamente para si própria, como naquele exemplo em que tudo o que se tem para conversar é um rosário de queixas e um pedido de aprovação, né? Então, a ideia da vaidade, se por um lado é completamente lícito para as pessoas, né, querer cumprir coisas, querer ideais, por outro lado, a ideia da vaidade é profundamente hipócrita, né? Um minuto, voltamos já logo após o nosso intervalo comercial com Zafari, com Panvel, com Ortopé e Pierre Alexander. Já voltamos. Desapegar e apegar. Nós não paramos de falar nem um minuto sequer. E a Avelina, agora o Lama estava dizendo, teríamos que ter uma sala com chá para continuar, porque a gente fala, e daqui a pouco o programa encerra e não se falou tudo, não se trocou ideias, que algumas ideias valem a pena ser trocadas, não é verdade, Marta? Sem dúvida. E aí fica aquela coisa assim, ai, com vontade, com gosto de quero mais. O que é ótimo, eu tenho certeza que vocês também ficam com essa vontade de continuar este assunto, quando lhes interessa, quando é bom, quando é interessante, como esse que está acontecendo. No 218-5593 tem uma telespectadora que chama Marta, também, como a nossa convidada, quer fazer uma colocação. Alô, Marta. Alô. Diga. Boa tarde. Boa tarde, obrigada por ter ligado. Obrigada. É o seguinte, 3 coisas sempre me preocuparam a partir do momento que eu estava começando a chegar aos 30 anos. Seria realização profissional, casamento e filhos. Sim. Isso tudo veio acontecer em questão de 1 ano, de uma vez só na minha vida. Bom, o casamento não deu certo, a profissão eu perdi o meu emprego, meu casamento não deu certo, a melhor coisa foi a minha filha que eu tenho hoje. Só que em função disso eu tive assim o fracasso do casamento, enfim,
eu tive depressão, doenças, enfim, a minha autoestima foi lá no chão em função disso. Porque família para mim foi algo sempre muito importante. O que ocorre? Hoje, passado um ano, eu já superei essa fase, eu estou trabalhando novamente, estou tentando reconstruir esse lado. Só que o fato do meu ex-marido, que no caso o pai da minha filha, eu ainda estou presa a isso. Porque, querendo ou não, eu ainda o culpo pelas falhas que ocorreram no nosso casamento. Não consigo me livrar disso, apesar de já ter superado N crises em função. Certo. O que seria melhor, me desprender totalmente disso ou trabalhar isso? Como poderia fazer isso? Certo, Obrigada. Marta, obrigada. Vamos ver como é que os amigos aqui podem te acender uma luz. Não é, hein, Marta? Eu não sei se vai haver concordância geral, mas é certo. Eu acho ótimo, porque a Marta tem várias opções para escolher. Mas é certo, Marta, que é uma coisa para trabalhar. Eu não vou falar diretamente do teu caso, mas vou citar um exemplo de um amigo, né? É um exemplo de um amigo que, por uma circunstância infeliz, ele teve um diagnóstico de câncer, mas dito curável, só depende de uma quimioterapia. Então, esse amigo vai se submeter a 8 meses de tratamento. E eu, como eu sou muito próxima da família, eu ouvi muito a família dizer, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Aí eu perguntava para ele por telefone, olha, tá, tu continua vivendo, é só a quimioterapia, te deixa no dia seguinte sonolento, etc, etc. Mas não te parece que alguma coisa do passado, do entristecimento pelo fato acontecido, tu precisas pensar que é triste mesmo e para depois disso poder tá tranquilo, porque no tudo bem, tudo bem, tudo bem, esse tudo bem funciona como uma grande defesa que não deixa a gente sossegar. Claro. Todo mundo fica angustiado, perguntando, mas tá mesmo tudo bem? E tá tudo bem, e esse tudo bem continua. Então, assim, bom, as coisas na vida tem momentos em que não são tranquilas para algumas pessoas. Uma reversão de expectativa com tudo que ela projetou para a sua vida, né? Houve uma reversão. E tem momentos em que precisa realmente parar, dar uma pensada para poder continuar. Não no sentido de dar uma pensada, parar, para a vida e assim por diante, mas de alguma forma para se fazer uma liberação dessa energia, vou aproveitar, alguma coisa do processo de luto pelas perdas acontecidas, a deslibidinização, retirar essa energia para ela fluir para um outro lugar é necessário. Isso eu estou falando não só aproveitando o gancho com o Lama, mas falando de uma teoria da libido bem freudiana mesmo. Sim. E o Lama, o que acha? Eu diria assim, a primeira coisa que ela talvez tivesse que pensar é que isso não é um problema dela. Esses problemas acontecem para as pessoas todas, né? Em segundo lugar, não é alguma coisa que aconteceu ali. Isso provavelmente vai acontecer de novo e de novo com outras expectativas. Isso é assim, né? Em terceiro lugar, a relação com o marido não terminou, ela mudou. Né? Quando nós temos uma relação através de um filho, essa relação nunca termina. Nunca. Ela tem uma relação agora de uma outra forma com o marido, que ela consiga trabalhar isso, se não trabalhou na outra com sucesso, que ela tente agora encontrar uma forma que seja mais viável e é um desafio ter essa relação. Uma coisa que ela coloca assim, que ela acha que a culpa do insucesso é do marido. Ela disse que é do marido dela. É muito fácil mas seja como exteriorizar, for, não é? Ela disse que ela continua pensando isso, o que é provavelmente algo sintomático. Que, as culpas são completamente desnecessárias. Né? Sim, a culpabilização não ajuda em nada. As confusões surgem e isso é natural. Então, a culpa é um pensamento adicional que é completamente desnecessário. Né? Porque, efetivamente, o único mérito da culpa é a gente tentar fazer melhor. Mas a gente pode tentar fazer melhor sempre sem precisar se culpar. É um pensamento desnecessário. Pouparmos o sofrimento, né? Quando a gente culpa a nós mesmos, nós estamos preparados para colocar mais adiante culpa em outros também. E esse é um mecanismo que não adianta realmente. E o Carlos, o que acha? Bem, eu acho assim que ela tem, principalmente na idade que ela está, não é? Quando a gente chega por volta aí dos 28 aos 35 anos, nós temos que, obrigatoriamente quase que, conseguir uma colocação na sociedade. Depois vem todas as cobranças, digamos, de padrões já estabelecidos. Casar, ter filhos.
Então, como era uma fase de equilíbrio que ela estava atravessando dos 28 e agora ela está mais ou menos no meio disso, então ela resolveu dar conta disso tudo ao mesmo tempo. Então, resolveu casar, ter filhos, que era uma coisa que era para ficar já resolvida, né? E depois, então, a questão profissional. Só que ela esqueceu de como se iria se relacionar com tudo isso, né? Então, agora, no momento que ela não conseguiu se relacionar com isso tudo que ela, digamos, achava que era segurança e que era estrutura, caiu tudo abaixo para ela reestruturar novamente e agora, né, como deve de ser, ou seja, uma pedra por cima da outra. Claro que nesse meio tempo ficaram algumas coisas mal resolvidas, a situação com o marido, a situação com o filho que está agora no meio disso tudo, né? Digamos assim, a meu ver, o que eu indicaria para ela fazer assim uma boa retrospectiva desses deves, devias e tens de, né, que são as cobranças, digamos, né, que nos vêm, que ela não tem que provar nada para ninguém, ela tem agora um fruto de uma paixão, né? O fruto de uma união. É a semente, né? Então, essa semente ela vai ter que cuidar. Agora, com relação ao marido, tem que também, a parte paterna é muito importante, porque representa o lado masculino dessa criança, o lado yang dessa criança, como a mãe também é importante. Então, ela tem que fazer de forma a essa criança ser nutrida por essas duas energias, entende? E com relação a aspectos de comportamento, que foi o problema que eles provavelmente tiveram quando foram se relacionar, porque ela foi esperando uma coisa e depois não conseguiu completar isso, e aí veio as cobranças, e aí acabou com o amor, porque amor é incondicional. Quando você cobra, terminou essa energia não flui com condicionalismos, né? Então, é você fazer uma retrospectiva do que é que realmente é o melhor para você e tentar conciliar essas três relações, que é você, o seu marido e seu filho, e você com o seu serviço para com a sociedade, né? Ver exatamente aquilo que você gosta de fazer, sem precisar provar nada, entende? De uma forma mais natural. Sim. Não sei se ela concorda, se ela está nos ouvindo ainda. Eu espero que sim. E agora ela tem... Nós a fizemos pensar, isso eu acho fantástico, me incluo no meio. O que você acha dessa colocação? Eu acho que está bem. Deixa eu dizer, as pessoas estão perguntando onde podem entrar em contato com Carlos e com Lama, pois o Jornal Aquários e a AB estão realizando nos dias 15 e 16 de agosto o workshop Ritos da Autoestima, a Estética e os Chakras. O curso será ministrado pelo chakra-terapeuta Carlos Florencio, radicado em Lisboa e criador do Sistema de Equilíbrio Energético. Informações 2310815. Vai acontecer lá na General Marcos, é isso? Não? Vai acontecer na... Eu vou achar um dia. É Ipanema. No Menino Deus ou em Ipanema? Ipanema, tá. Workshop na Coronel Marcos, número 1000 em Ipanema, é isso, tá. 2310815, tá? E os sócios da AB, Associação Atlética Banco do Brasil, têm descontos. Então, vocês podem ligar para o 2310815 para mais informações. E o Lama vai fazer também um curso no Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, isto não é? Lama Padma Santen, espiritualidade na vida cotidiana. É um curso longo? É um estágio. É um estágio de prática. Então, as famílias estão convidadas. As pessoas podem levar as crianças, tem programas diferenciados para acompanhantes e para as pessoas que têm um programa principal, que é o budismo, e tem outros programas. Desde alimentação e culinária natural, atividade de jardinagem, oficinas de teatro. Vai ter um curso de ervas no final da semana. Ai, que lindo. Né? E vai haver oficina de teatro, como tu falaste. De teatro para língua inglesa. Vai ter uma aula de tibetano, de uma língua oriental, com os diagramas. Oficina de língua tibetana, entrevistas com Vai ter oficina de canto. Ah, também. Que bonito. Comunicação sobre atividades com valores humanos. Enfim, o telefone 981 3708 é o telefone. Para informações está aí no vídeo, 981 3708, para maiores informações. Então, nada melhor do que nós nos... a Marilene até fez uma pergunta, mas nós nos alimentarmos, não é? Porque falta tanta vida interior para as pessoas, na minha opinião. Tu não achas, Marta? A eles eu tenho certeza que eles vão... Se fizer essa pergunta, eles vão dizer que sim. Mas eu pergunto para a psicanalista. Tu não achas? Porque a Marilene nos ligou e perguntou assim, o que a gente faz quando há excessos? Excesso de autoestima, por exemplo. Tânia, eu sou uma otimista. E o contrário, excesso de depressão ou de falta de autoestima.
Eu me coloco como uma pessoa relativamente otimista. Eu não acho que tenhamos uma vida interior pobre. Tem N pessoas muito preocupadas com o futuro da nossa sociedade, em que o consumismo está realmente substituindo toda a possibilidade de ser, há uma inversão pelo lado do ter, então os valores estão se tornando naquilo que uma pessoa tem, não naquilo que uma pessoa é. Eu quero mesmo acreditar que há luz no fim do túnel, no sentido de, acho que as pessoas podem constituir o que eu poderia dizer assim, narcisismo da pequena diferença. Acho que as pessoas estão buscando, de alguma forma, algo que as identifique com alguma qualidade que seja propriamente sua. Não me parece que uma pessoa com toda a riqueza do mundo, nesse momento, seja o ideal de felicidade nosso. Né? Acho que o nosso ideal de felicidade, como social, pensando assim, talvez pudesse estar mais em alguém que tem uma certa qualidade especial, né? Por isso que a gente, entre nós aqui, podemos conversar e dialogar e escutar que tem alguma questão que nos interessa nessas outras pessoas. Né? Então, nisso eu me coloco como otimista. E com certeza nós temos alguma coisa que desperta o interesse em outras pessoas. Certamente. Porque nós aprendemos um com o outro, né? Tem a ver com a troca, é isso, né? Cada um de nós somos um pequeno universo e a gente vai se interligando com os outros, aprendendo, né? Com a vida, né? Por causa que a nossa vida, ela é formada por experiências que a gente vai aprendendo, umas que a gente vai ter que morrer pelo ego, morrer pelas nossas arrogâncias ou pelas nossas críticas ou julgamentos, né? E outras que a gente vai estar valorizando o que de mais belo nós temos, né? E às vezes a gente ouve alguém dizer assim, mas meu Deus, viveu